Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos a essa nossa casa, a quem está aqui presencial, aos que estão nos vendo pela internet. É muito gratificante, né? A gente estar juntos novamente. É uma alegria muito grande de nossa parte, né? Bom, antes de mais nada, né? Ainda temos o nosso jornal aqui feito pelo nosso amigo Celso. Muito ainda tem lá, né? É interessante, muito bacana, os temas muito bons, totalmente baseados na doutrina, né? E vamos ao a nossa psicografia da noite, né? A psicografia ela é intitulada de Caridosamente. Traduzir as angústias da alma, qual um poeta do espaço, sintonizado com as estrelas de brilho e de luz. Captamos os pensamentos que cruzam os espaços, às vezes surdos e sufocados, muitas vezes pela falta de caridade dos homens terrenos. As preces são quais torpedos sinalizando socorro. Em missão particular, atendemos os chamados a partir que somos acionados pelo bem maior. Como é bom aliviar a dor, trazer sorrisos de voltas, brilho no olhar. Os mensageiros de Jesus estão entre todos. Basta afinarmos a sintonia do coração para captar a doce presença da caridade. Ela é a poetisa de Cristo, o recital mais harmonioso da orquestra divina, o sutil aroma do amor que invade nossa alma à procura da luz. Vamos partir em comitiva para socorro a uma legião de espíritos sofredores, necessitados da claridade. A prece é precursora da caridade, veículo do amor. Vamos conosco, pensem em Jesus, se transportem pelo pensamento a caminho, felizes que trilharemos a fim de salvar nossos irmãos da escuridão. Cânticos entoam hosana às alturas. Seja o Pai louvado para nos proteger e conduzir em missões da caridade. Estamos indo. Pensem em nós. Orem para Jesus e partiremos sempre juntos, caridosamente, sempre. Essa mensagem foi psicografada aqui na nossa casa no dia 24 de março do corrente ano, que já está quase no fim, né? Bom, então vamos agora à nossa prece, já procurando envolver o nosso irmão Wellington para a palestra desta noite. Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui, diante de Ti, juntamente com esses nossos amigos aqui presentes, os nossos amigos da espiritualidade maior, que vêm junto a nós, tanto aqui quanto aqueles que estão em seus lares, abençoar, para que possamos compreender ainda mais este seu Evangelho. Que as Tuas bênçãos, Senhor Jesus, possa fazer parte dessa tarefa bendita. Que Teu amor, Mestre, possa envolver a cada irmão aqui presente.
e que nós possamos, Senhor, estarmos unidos junto a Ti, com a graça de Deus. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus envolva todos os corações presentes e que cada um, na noite de hoje, receba o lenitivo necessário, receba o abraço, essa energia tão boa que o Mestre enviou para cada um de nós. Peço que os Espíritos amigos nos instruam e nos intuam, para que as nossas palavras possam ir de encontro à necessidade de cada um, para que vocês, para que nós, o ouvido mais próximo, levemos para o lar, para a vida, suprido de todas as necessidades, porque são muitas. Que Jesus nos ilumine na noite de hoje. Muitas são as possibilidades que cada um de nós temos quando reencarnamos. Sonhos, vontades, compromissos, reencontros. São muitas as chances depositadas numa mesma oportunidade, numa nova caminhada que surge. Então todos nós viemos cheios de esperança, cheios de fé, cheios de compromisso, mas com uma certeza lá dentro do nosso coração de que conseguiremos, seja suprir as necessidades, seja resolver os problemas, seja reencontrar. Mas nós nos surpreenderíamos se víssemos as falanges, a quantidade de pessoas que se movimentam para a nossa encarnação, para que nós possamos estar aqui, para que essas famílias se unam, para que o movimento direcionado de cada um vá de encontro à sua necessidade, respeitando sempre o livre-arbítrio. Não é fácil estar reencarnado na Terra, porque nós utilizamos um corpo, e esse corpo, às vezes, nós nos ligamos tanto a ele, que acreditamos, equivocadamente, ser ele. Somos seres espirituais vivendo experiências materiais, tão necessárias, mas muitas vezes, nós nos prendemos tanto a esse corpo, a essas necessidades, que nos enganamos. Porque quando nascemos, quando mergulhamos na Terra, existe essa atmosfera. Primeiro, essa dificuldade, porque nós, além de estarmos mergulhados nesse corpo, não podemos utilizar todas as nossas potencialidades, porque nós somos uma antena. Transmitimos e recebemos, e acabamos nos envolvendo uns com os outros, seja nos compromissos, e isso vai fazendo com que as nossas atitudes também, além de influenciarmos os outros, nos influenciamos, de tal maneira que nos esquecemos, por vezes, do objetivo inicial, do compromisso que lá fizemos, seja de um reencontro, seja de um trabalho a vencer, seja pura e simplesmente de se melhorar. E aí temos o quê? Temos a espiritualidade a nos lembrar, temos as necessidades, mas ainda bem que estamos sujeitos às leis. E essas leis, elas vão nos envolvendo, porque alguns de nós simplesmente é envolvido muito mais rápido, em outros não. A gente fica se perguntando o que estamos a fazer aqui, o que estamos a aprender, em alguns casos. Sempre que eu cito, que eu me lembro e falo de Jerônimo Mendonça, sempre alguém fala para mim assim,
igual fizeram outro dia. Posso falar uma coisa? Ele era muito mais do que tudo isso que você falou. E eu me encanto com isso. Porque por mais que a gente tente expressar as necessidades, falar de um ser que é um universo completo, como na própria psicografia citou, nós não conseguimos a extensão de um ser. E eu me lembro que outro dia eu estava na Casa de Solidariedade e eu acabei citando Jerônimo Mendonça. E aí alguém me chamou e falou assim, nossa, para mim eu vi quando ele adentrou aqui dentro, na cama, e e ele fazia aquela palestra maravilhosa, eu me emocionei muito. Então, a gente fica contente. Por quê? Porque por mais que a gente não consiga expressar a grandeza de um ser que fez muito com tão pouco, que fez muito com tantas necessidades próprias, que se anulou para poder envolver a todos, a gente ainda assim arrisca a falar um pouquinho, sabe? Que Ele, na sua infinita misericórdia, que sempre teve, né? Nos conduza na noite de hoje, né? Porque, além de ser uma criança que tinha uma atividade tão grande e necessidades de viver tudo, Jerônimo, quando terminava, escondido no seu quarto, longe de todos, enrolado numa toalha, ele olhava no espelho e falava, nossa, Tarzan, como você é forte. Nossa, mas ninguém sabia disso. E ele, no auge da juventude, ele falava isso, até que um dia, depois de um tempo, de muitas necessidades que nós vamos estar passando aqui, ele estava, depois de aceitar o Espiritismo, começar a se envolver com toda a doutrina, estava assistindo a palestra. E aí o expositor teve uma intuição de falar algo. E aí ele perguntou para o dirigente, eu posso? Aí ele falou, pode, fica à vontade. Mas é estranho, é um recado. E ele falou, não, pode falar. Mas será que vão entender? E aí ele falou, fica tranquilo, confia, né? E aí ele falou, Tarzan, segura bem firme no cipó da fé e da esperança, porque você vai cruzar a mata da dor. Naquele momento, a gente se põe no lugar. Ele estremeceu, porque ninguém sabia disso. E a gente fica, muitas vezes, quando vem uma comunicação, quando vem algo, uma resposta direta, a gente fala, será que eu falei para alguém? Será que ouviram, né? A gente fica na dúvida. Mas ele não. Ele estremeceu e percebeu. Porque depois de um tempo, por uma doença que começou a atrofiar, de forma mais agressiva do que nunca o seu corpo, ele começou a não conseguir mais se movimentar. Movimentar as pernas, movimentar-se. E começou a ficar mais trabalhoso. E ali começa a necessidade e o trabalho. Porque alguns de nós, me perdoe, minha esposa está presente, quando eu tenho um resfriado, ela fala, parece que vai desencarnar. Não que a gente falte fé, mas, né, a gente começa até a ver um mentor, uma luzinha. E, no entanto, muitas vezes a gente precisa, nas lutas da vida, abraçar, independente da dificuldade, dos compromissos terrenos, o que eu posso fazer com tudo isso? De que forma eu posso servir? De que forma eu posso levar alegria? De que forma eu posso envolver as pessoas com esperança e com a fé? E Jerônimo Mendonça trabalhou incansavelmente, transmitindo amor, transmitindo esperança, transmitindo fé, como poucos conseguiram. Com seu sorriso largo, com a grande espontaneidade, e sempre quando a gente vê um ser dessa grandeza, a gente fala, meu Deus,
que eu vou dizer? O que eu vou esperar? O que eu vou fazer que não seja trabalhar, que não seja exercitar? Porque quando surgem as adversidades da vida, a gente fica se perguntando, poxa vida, será que eu vim para trabalhar isso? E as pessoas às vezes nos testam de tal maneira que a gente fica olhando e tentando contribuir, tentando abençoar e tentando envolver, mas nem sempre a gente consegue se manter firme, nem sempre a gente consegue auxiliar. Tem pessoas que podem ainda errar na vida, mas tem pessoas que eu confesso a vocês, não dá, né? Porque qualquer coisinha que, se passar o farol vermelho, pega. Se atender um celular, chega a multa lá em casa. Então, às vezes, já nos deram oportunidade demais. E nós precisamos do quê? É hora de pegar no arado, é hora de começar a fazer, sem exigir, sem reclamar, sem esperar. Espera aí, Wellington, mas estar encarnado na Terra nem sempre é fácil. Eu tento, eu auxilio, eu vou no centro, eu estou lá no sábado, eu estou lá nos dias que eu tenho que estar, mas o que nós levamos para o lar? O que nós levamos para a vida? Porque eu confesso a vocês, quando eu comecei a falar, eu disse que nós reencarnamos cheios de possibilidades e cheios de oportunidade. E muitas pessoas se movimentam para vir junto com a gente, para estarem conosco. E a gente topa, a gente aceita, a gente convida. E quando surgem as adversidades, a gente consegue exercitar isso, agir dessa forma? Eu confesso a vocês que temos dificuldades ainda. Porque sempre que eu falo, hoje eu vou tirar o dia para ficar em casa, porque espírito é assim, né? Ele tira o dia para ficar em casa. Então ele vai lá e tira. Parece que todo mundo arruma o que fazer naquele dia. Não precisavam de nós lá, né? E no dia que a gente marca uma palestra, aí tem o evangelho no outro dia e tem alguma reunião, aí a hora que alguém fica conversando, eu me lembro, meus pais faziam muito isso, parece que eles estavam pedindo a minha presença, parece que eles começavam a exercitar, e eu olhava, não querendo dizer não, mas está quase na hora de ir para o centro, está quase na hora de fazer isso, e a gente vai se envolvendo nisso. E tem horas que a gente não consegue, gente, suprir tudo. Por quê? Porque nós somos pessoas comuns. Nós somos seres humanos que têm necessidades. Então nós podemos trabalhar e acalmar o nosso coração. Porque vamos auxiliar um aqui, vamos ajudar o outro lá, vamos nos ajudar no momento adequado e pura e simplesmente vamos permitir, vamos levar de boa, porque senão a gente vai querer resolver o problema de todo mundo. Senão, nós vamos querer suprir a necessidade de todos e quando a gente vê, não conseguimos estar bem, não conseguimos nem mesmo resolver os nossos problemas. Estar encarnado na Terra é fácil? Não. Estamos sozinhos? Não. São muitos os seres que falam, olha, eu vou com você. E a gente fala, legal, pode vir, estamos juntos, a qualquer momento. E é dessas pessoas que a gente sempre se lembra e fala assim, que bom que está conosco. Porque tem gente que transmite, sempre tem a palavra certa na hora adequada. Quando a gente está para explodir, eu sei que vocês não passam por isso, mas quando a gente está para... Aí vem a resposta adequada, o abraço certo, o acolhimento, né? Mas também, como nós temos compromissos, tem pessoas que vão assumindo os problemas, tem pessoas que chegam e quando falam, vou com você, tá bom, vai, pode vir, né? E a gente aceita. E quando chega, gente, é tão bom quando a gente começa a olhar a todos com igualdade, respeitando o livre-arbítrio deles e permitindo que possam estar com as escolhas que quiserem. Porque nós não estamos aqui para doutrinar ninguém. Nós estamos aqui para vencer as nossas dificuldades e para auxiliar a todos. E onde nós vamos conseguir isso? Quando a gente começar a realizar mais e exigir menos.
Por quê? Porque a gente quer condições. A gente fala assim, ó, eu vou para o centro, mas cria aí uma expectativa de que vai dar tudo certo, que vai dar tudo bem. E tem horas que eu falo para vocês, não é bem assim. Tem hora que a gente tem que vencer as adversidades para estar aqui. Nós temos que lutar e muito, porque nós não vamos simplesmente trabalhar, se instruir, se educar e os outros vão dizer, pode ir que vai dar certo. Não. Tem hora que a pessoa fica, o que você vai fazer lá todo dia? Por que você está sempre lá? E são nesses momentos que a gente vai percebendo que cada um tem a sua necessidade, tem o seu momento, tem a necessidade de se situar. E tem hora que a gente não faz isso, gente. Tem hora que a gente vai abraçando as tarefas, vai abraçando as necessidades e quando vê, já estamos prestes a desencarnar. Não é exagero. Nós estamos prestes a perder a oportunidade. Só por quê? Porque fomos fazendo e esperando, fazendo e esperando. Então nós podemos ser útil? Podemos, mas nós também precisamos nos fortalecer. E quando que a gente se fortalece? Quando a gente vem na casa, consegue se instruir, consegue passar lá no tratamento, consegue se fortalecer, consegue ler, refletir na mensagem e levar isso. Porque senão a gente só vai se instruindo, só vai fazendo e não vai refletindo sobre nada. E aí a gente não absorve tudo. Quando eu vejo personalidades como Jerônimo Mendonça, tudo o que fez, totalmente paralisado, o que foi acontecendo com o seu corpo, a andar, a fazer palestra, e a gente reclama, o dia que o pneu murcha, o dia que tem que abastecer em cima da hora, a gente fica com vergonha de simplesmente não servir da forma que deveria. Por quê? Porque nós poderíamos beber um pouco mais do que o Cristo nos ensina, se a gente conseguir levar para todos que estão ao nosso redor. Agora a gente vai classificando as pessoas, os de casa e os de fora, os daqui e os de lá. A gente joga isso na responsabilidade da vida passada, talvez, porque a gente se esquece que todos somos seres humanos e merecemos a oportunidade, sempre, porque alguns de nós não pode simplesmente chegar, anular o outro e exigir. A exigência que nós podemos fazer é conosco, é para nós, né? Mas é para servir. E aí quando eu vejo uma pessoa que realizou tanto como Jerônimo Mendonça, com tantas adversidades, e nós, com tanta facilidade na vida, não vencer isso. Gente, eu me lembro quando a gente está lá fazendo orientação, aí a gente recebe as pessoas, abraça com carinho, acolhe, a gente vê elas chegar mal na casa, e a gente fica tão feliz quando elas vão melhorando, passam no tratamento, vão se fortalecendo e a gente vê um sorriso, a gente vê um olhar melhor, a gente vê elas bem, a gente fica numa euforia tão grande. Mas eu confesso a vocês que quando a dor visita do desencarne, quando vem, a gente olha e estremece muito. Certa feita, uma senhora trabalhando incansavelmente para que tudo fluísse no lar, sabe? E o marido fazendo viagens a trabalho, longas viagens. Hoje é fácil, né? Hoje a gente faz viagem, mas faz uma videochamada, tá junto com a família. Se vacilar, faz o que nós fizemos na pandemia, come junto, põe o celular e vai cada um no celular comendo junto. Mas em outros momentos, as notícias demoravam para chegar, as dificuldades eram tão grandes que não sabíamos o que acontecia e se nos veríamos de novo. Eles tinham 2 filhos. E um belo dia, numa dessas viagens dele, os filhos sofreram um acidente e vieram a desencarnar. Não tinha como falar, não tem como dar uma notícia dessa. Quando chegou de viagem, o marido, e ele olhou
dias depois de ter enterrado as crianças. Cadê as crianças? Elas foram, mas logo virão. A mulher falou a ele. Vai tomar um banho, vai. E ele foi se banhar, ela foi preparar a janta. E quando chegou na hora da janta, cadê as crianças? Não vão comer conosco? Elas foram, mas logo virão. Antes eu tenho que te falar outra coisa mais importante. Ele falou, o que foi? Fala comigo, né? É que na verdade, assim, enquanto você viajava, me deram 2 joias para mim. E eu gostei tanto, eu me afeiçoei tanto a elas, que, sinceramente, o dono quer de volta. E eu não quero devolver. E aí ele falou, não, que é isso, mulher? Que conversa é essa? Vamos lá, vamos agora devolver isso. É seu? Não. Então vamos lá, procurar o dono e devolver. Não, mas ele está querendo, mas eu gosto, eu não consigo mais viver sem elas. E aí ele falou, não, vamos lá agora, não vou nem jantar. Ela falou, essas 2 joias são nossos filhos. Deus emprestou a nós, em algum momento. E agora ele as pediu de volta. E eu tive que devolver enquanto você estava viajando. E ele estremeceu, claro. Mas nós, muitas vezes, mesmo na doutrina espírita, somos pegos de surpresa. Porque a gente não sabe quando vão tirar algo de nós. A gente não sabe quando vão nos afastar das pessoas. Um dos grandes prazeres que eu tive na vida e tenho, gente, sempre foi tomar o café do meu pai. Gente, não tinha café melhor. Até que outro dia, nessa correria da vida, pai fica assim, você vai passar aqui? E às vezes a gente fala, eu vou, hoje não deu, correndo. E aí até que um belo dia eu passei lá e eu percebi, sabe assim, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, ele não é o mesmo. O café não é o mesmo. Sabe assim, as dificuldades da vida das pessoas vão mudando. Então, cabe a cada um de nós tentar suprir essas dificuldades. Cabe a cada um de nós aproveitar e viver. Porque nós vivemos na vida como tomar um banho numa água corrente. Nós não viveremos a mesma coisa 2 vezes. Espíritas, me perdoem falar a sinceridade. Mesmo tendo o processo de reencarnação, mesmo tendo a chance de vivenciar de novo, aproveitem cada detalhe, cada momento, porque é tão bom quando os olhos se cruzam, é tão bom quando a gente tem a chance de estar junto de novo. Sabe assim, dar aquele abraço e poder dizer, olha, sei que eu não vou poder estar com você hoje, mas o meu abraço vai até você. Porque há momentos em que a gente não pode estar juntos, mas o abraço vai até ele. E aí a gente consegue perceber que o que une nós não é o físico, porque nós somos seres espirituais, vivendo experiências materiais. O que nos une é o amor. E essa anteninha, nós estamos ligados a todos esses seres que amamos com um fio que pode aumentar em alguns momentos, fortalecer-se, seja nas dificuldades, seja na necessidade, seja no carisma, né? Como diz no Pequeno Príncipe, se você vai se encontrar comigo às 2, a 1 eu já começo a te esperar, não é? Vamos brincar com isso. Por quê? Porque esse momento em que nós temos de necessidade de vivência é o que mais precisamos. Estamos saindo de uma pandemia. Estamos percebendo o que é estar longe. Estamos percebendo o quanto é estar perto. Outro dia lá na casa, gente, eu senti isso aqui quando eu cheguei aqui de novo hoje, até comentei com um amigo, o abraço, sabe? De entrar aqui, a atmosfera que abraça a gente, a vontade que a gente sente é de levar isso para cada um que a gente conhece e para cada um que a gente desconhece. Porque é tão gostoso, a gente fica tão bem que eu não sei dizer o que faz no organismo, mas eu garanto a vocês, é uma vitamina que fortalece. Então, a gente quer fazer o quê? Não importa a religião, se é espírita, se não é, se estamos
discordando ou não de alguma coisa, porque às vezes a gente começa na família a exigir um do outro que faça determinada faculdade, que haja de acordo com o que a gente pensa, ou até a gente, nossa, eu acho que brinca de par perfeito, isso aqui não é perfeito para você, aquele lá é, né? E às vezes a gente se esquece da importância que nós temos na vida do outro, da importância, do quanto a gente pode levar esse abraço. Então eu gostaria que na noite de hoje, sabendo da nossa necessidade, porque cada um de nós tem necessidades, e alguns de nós falamos, mas outros não. Alguns de nós levantam o braço e pedem licença. Aquela ali pede para mim parar de falar, porque eu não paro, né? Mas tudo bem. Então, façam isso, mas levem essa necessidade, mas observem a necessidade do outro, porque nós não teremos a mesma oportunidade, nós teremos uma oportunidade diferente, nós teremos chances diferentes, e que essa oportunidade seja abençoada, iluminada, que quando você cumprimentar, e é isso que a gente imagina, né? Quando cumprimenta o outro, quando olha no olho, sabe? Nossa, é aquele abraço que a gente pode sentir e conduzir a todos. É assim, porque se desprender dos bens terrenos, do corpo, da vida, até de nós mesmos, e me perdoem a sinceridade, do nosso ego, é difícil. Mas começar a alimentar o amor, que Paulo de Tarso nos convidava assim, aproxima-se do bem e te afastará do mal. O que é isso? É começar a falar do bem, é começar a viver isso, a perceber como está o outro quando ele chegou na sua vida e como ele está quando ele foi embora. A gente faz muito isso aqui, né? Dentro da Caminho de Paz. Quando a gente recebe, a gente observa como o outro está, com muita clareza, e a gente conduz a energia adequada, o abraço certo. Mas na vida, nós fazemos e podemos fazer isso também. Então, que a gente possa levar isso para os lares. E que quando as pessoas procurarem o nosso olhar, que a gente possa transmitir um olhar de esperança, um olhar de, ó, estou aqui, se precisar, conta comigo. Ou então fazer que nem eu já vi fazerem comigo. Falar assim, ó, não concordo com isso, mas eu estou aqui. Não acho que está certo, mas eu estou aqui. Estou com você. Então, que a vida nos encha de esperança e que a gente possa, independente das nossas limitações, independente das nossas dificuldades, sejam elas emocionais, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, saber que estamos num planeta onde, ombro a ombro, lado a lado, podemos se ajudar e podemos deixar que o outro saia de perto de nós muito melhor do que ele chegou. Que Jesus nos conduza aos lares assim, cheios de esperança, mas levando essa luz e essa vitalidade a todos aqueles. Porque tem hora, gente, que eu chego lá em casa, em dias como hoje, e minha sogra está lá assistindo a novelinha dela, e aí eu dou aquele abraço, né? Sabe assim, tipo, querendo transmitir tudo isso que a gente está recebendo aqui. E tem hora que eu vou falar para vocês, o sorriso que vem dela, não preciso de mais nada. Que a gente possa se conduzir assim, se auxiliando, se iluminando, se inscrevendo como coautores da própria vida e auxiliares um da vida do outro. Que Jesus ilumine os nossos corações. Graças a Deus. De novo. E é com essas energias de muito amor, de muita paz, que agora sentimos nesse ambiente, que nós vos agradecemos, Senhor Jesus, pelo dom da vida, pelas lições que aprendemos, por tudo que temos e tudo que podemos.
Que essas bênçãos que agora recebemos, Senhor Jesus, possam envolver também a todos aqueles outros amigos e irmãos que se encontram em dificuldades. Aqueles que se encontram carentes do corpo, da alma, aqueles que se encontram em desespero, em aflições. Que as suas bênçãos, Senhor Jesus, possa envolver a cada irmão e que teu amor, teu carinho possa permanecer conosco, Mestre, na nossa casa, durante os trabalhos que se seguem e nos acompanhando até os nossos lares. Com a graça de Deus, que assim seja.